cliente te procurar para cuidar das sobrancelhas, a primeira coisa a ser feita é a avaliação. E você sabe avaliar as sobrancelhas e entender o que elas necessitam, o que é ideal a ser feito no procedimento de design, sabe qual é a espessura das sobrancelhas, sabe quais pontos precisam de mais atenção? No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como você deve avaliar as sobrancelhas da sua cliente, mas não serão sobrancelhas femininas, será feito em sobrancelhas masculinas. Então presta atenção, anota cada detalhe porque vai fazer toda a diferença no seu atendimento. E antes de dar início, se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou a Renata Serra, eu sou especialista em sobrancelhas e aqui no meu canal eu ensino pessoas comuns que nunca trabalharam com sobrancelhas a se tornar uma designer de sobrancelhas de sucesso. E não só isso, eu também compartilho o que eu faço de melhor no meu espaço para ajudar cada vez mais pessoas a se destacarem no mercado da beleza, mais precisamente no mercado do embelezamento do olhar. Então, sem delongas, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreve agora mesmo para você não esquecer e toca no sininho para ativar as notificações e você ser avisado toda vez que sair um vídeo novo meu. Na descrição aqui do vídeo eu também vou deixar as minhas redes sociais para você me acompanhar por lá também, tá? Então vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com a avaliação. Desde quando eu me profissionalizei como designer de sobrancelhas, eu pude ver a importância de ser feita a avaliação antes mesmo de iniciar o design. A avaliação ela é um dos primeiros passos mais importantes para que você consiga entender a real necessidade do que a cliente ou o cliente espera do seu trabalho. Mas também está muito ligado ao que você vai entregar e o que você vai construir junto com a sua cliente ou o seu cliente. Sinceramente, é uma das premissas do design. É fazer uma avaliação muito bem feita, olhar cada parte detalhadamente, dentro desse contexto, você mostrar para o seu cliente o que merece atenção e o que será feito de acordo com a sua análise. Quando um cliente ele está em busca de um profissional, ele está em busca de quem realmente tem conhecimento do que está falando e fazendo. Então, não adianta nada eu falar um monte de coisa e fazer outra coisa, porque o que as pessoas mais percebem em nós é o que nós fazemos. No caso da avaliação, a gente precisa ser o mais detalhista possível e mostrar isso ao nosso cliente, cumprir com o que a gente está falando. Outro ponto importante é que na avaliação nós conseguimos também perceber que existem algumas necessidades que podemos indicar como a melhor solução. Então assim, por exemplo, uma cliente chega no seu espaço e ela foi em outro lugar e afinaram demais as sobrancelhas dela. E aí ela vai em busca de alguém que consiga resolver esse problema das sobrancelhas finas, de uma forma que consiga recuperar em pouco tempo. Se for feita uma avaliação bem feita, você consegue indicar o que será feito, em quanto tempo você recomenda passar por esse procedimento, por exemplo, recuperação das sobrancelhas. Qual o produto que você indica para corrigir, engrossar, encorpar, fortalecer, nutrir, enfim. Percebe que vai muito além ser designer de sobrancelhas, de como é de extrema importância fazer uma avaliação? Uma coisa que acontece muito comigo é o seguinte, quando uma cliente liga para agendar um horário, muitas querem agendar primeiro uma avaliação, que é gratuita, e que eu vou indicar o melhor serviço para ela. Nesse primeiro contato, eu já consigo fazer uma análise do que é ideal para ela, de quanto tempo será necessário para que tenhamos um atendimento personalizado e em busca do resultado do que ela espera. Então, isso serve também para o público masculino. Eles sempre estão em busca de uma solução, às vezes por ter sobrancelhas muito grossas, às vezes por ter sobrancelhas muito ralas ou muito claras, ou por ter cicatrizes nas sobrancelhas, ou porque já fizeram na navalha e ficaram descontentes, enfim. Então, por isso que é muito importante a avaliar, né? E na prática de hoje eu vou mostrar os principais pontos numa avaliação, o que indicar para o seu cliente, quais produtos para higienizar as sobrancelhas e como fazer um design à mão livre. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar agora
Primeiro passo para a gente conseguir fazer o nosso design é avaliar primeiro as sobrancelhas. Então, o que que a gente vai avaliar primeiramente? O formato das sobrancelhas, o nascimento do pelo das sobrancelhas, né? Para onde que nascem esses pelos. A espessura das sobrancelhas, se ela é grossa, se ela é fina. A tonalidade dos pelos das sobrancelhas, se existem falhas. Então, primeiro a gente vai avaliar essas sobrancelhas aqui. É uma sobrancelha masculina, como eu falei no vídeo, né, anteriormente. Então, como que começa essas sobrancelhas? Os pelinhos nascem sempre para a mesma direção. Aqui ela tem uma espessura um pouco mais fina do que nessa região aqui da cauda das sobrancelhas e o final das sobrancelhas. Ela possui falhas, né? E aqui, se vocês notarem, os pelos são bem espaçados. Então, no momento de fazer um design, a gente precisa avaliar muito bem isso. Por quê? Se ela tem essa característica dos pelos nascerem bem espaçados um do outro, diferente daqui do início, ó, dessa região aqui, ela tem muito mais preenchimento do que da cauda, né, das sobrancelhas. Se ela tiver essa característica, no momento do design, o que que a gente pode fazer aqui? Qual os erros que a gente pode cometer? Primeiro é entrar aqui, ó, e ir afinando para tentar acertar e deixar as sobrancelhas muito finas. E deixar as sobrancelhas com um aspecto como se não tivesse sido feito, tá? Então, eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês podem fazer o design. Eu vou fazer o design à mão livre, eu não vou fazer caixa de sobrancelhas, eu vou fazer a mão livre e vou mostrar pra vocês como que eu faço, o que que eu vou avaliando conforme eu vou removendo os pelos. Então, se vocês notarem, não sei se dá pra ver muito bem no vídeo, mas eu vou virar um pouquinho aqui. O cabelo dele já tem uma tonalidade mais escura, é um castanho médio. As sobrancelhas dele tem uma tonalidade mais clara, é bem mais clara. E ainda tem essas falhas aqui no final, tá? Já é características da sobrancelha dele, isso daqui não foi de remover, tá? Então, o que acontece? A tonalidade dos pelos é um louro escuro. E aí, o que que a gente pode fazer também para ajudar a preencher esse final aqui, sem dar um aspecto que foi pintado as sobrancelhas e alguma coisa do tipo, mas para escurecer mais essas sobrancelhas e dar um aspecto de volume. Aí isso eu vou falando mais no decorrer do vídeo. Mas o interessante é a gente conseguir avaliar muito bem como que é o formato das sobrancelhas. Então, vamos lá. O formato das sobrancelhas dele é mais angular, tá? E tem ausência de pelos em algumas regiões, né? Que é da cauda das sobrancelhas pro ponto final. Ela tem alguns pelos mais longos, que isso a gente faz para, né? Com a tesourinha. Tem uma característica de umas sobrancelhas mais clara, de louro escuro. E é uma sobrancelha masculina, onde a gente merece um ponto de atenção, que a gente vai fazer somente o design para limpeza e não para desenhar as sobrancelhas, tá? Bom, gente, então a primeira coisa que eu faço, depois que eu avaliei o formato das sobrancelhas, o crescimento dos pelos, tem ausência de pelo, eu vou aparar esses pelos mais longos que tem. Daí eu penteio os pelinhos pra cima. Se vocês perceberem, ó, tem pelinho mais grosso. Isso é muito comum, tá? Principalmente nos homens, é muito comum de nascer pelos mais grossos nas sobrancelhas. Outra coisa também que precisa sempre orientar o nosso cliente, principalmente quando é homem, para eles não removerem, porque muitos não gostam desses pelos longos que nascem, eles acabam às vezes retirando esses pelos. E não tem necessidade disso, a gente pode aparar sem precisar retirar esses pelos, porque se já existe uma falha nas sobrancelhas nessa região, imagina se começar a arrancar esses pelos mais longos. Daqui a pouco não vai ter mais sobrancelhas, então o ideal é sempre orientar o nosso cliente.
Se vocês perceberem, eu penteei as sobrancelhas toda pra cima e cortei, tá? Por que eu não penteio pra baixo e corto? Porque senão aí abre mais falhas, tá? Eu só penteio pra baixo quando é o pelo mais longo, porque às vezes ele cai e aí acaba aparecendo esse pelo mais longo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a higienização. A pele dele também eu já avaliei a pele dele está um pouco seca. Então primeiro eu vou passar um tônico. O tônico que eu uso, ele é equilibrante, então ele faz a função de remover as impurezas, ele revigora a pele, reduz o brilho, controla o pH da pele e a oleosidade também. Aí, a outra coisa que eu vou usar após passar o tônico é uma água micelar, que a água micelar também ajuda a hidratar e também ajuda a limpar a pele. Quando a pele está extremamente seca, o que eu oriento a fazer? Que é legal fazer? Pode passar, embeber um algodãozinho com soro fisiológico e passar na região das sobrancelhas. Assim ajuda também a hidratar a pele e não deixa oleosa para no momento da extração, da remoção dos pelos. Bom, eu já cortei os pelinhos, né, os mais longos. Agora eu vou usar, eu sempre costumo, quando eu vou fazer o design, eu sempre costumo usar duas pinças. Eu uso a pinça de ponta fina para fazer essa região aqui das sobrancelhas, para dar o alinhamento, eu uso essa pinça. E para remoção desses outros pelos maiores, para remover mais rápido, eu uso essa daqui, que dizem que é descartável, mas você consegue reutilizar. Então, por onde que eu inicio a extração dos pelos? Sempre começo pelo início aqui nas glabelas, né? Pra quem não sabe, é o meio aqui das sobrancelhas. E aí eu faço a remoção. Eu procuro seguir bastante assim o nascimento dos pelos do cliente. Então, assim, se a sobrancelha é um pouquinho mais fechada, eu não abro as sobrancelhas. Eu só removo mesmo que tá em excesso aqui no meio. Óbvio que tem homens que as sobrancelhas são monocelhas, né? Fecham aqui no meio. Daí sim, eu faço a remoção e vejo o início das sobrancelhas para deixá-las iguais, né? Não muito separadas também. Por onde é ideal, que às vezes as pessoas perguntam bastante, por onde é ideal começar a fazer a epilação dos pelos? Depende, eu sempre começo pelo meio e aí eu venho decorrendo aqui. Como as sobrancelhas dele é diferente, como eu falei, o início ela é mais fina do que a cauda daqui das sobrancelhas, eu vou iniciar por aqui e aí eu vou vindo por camada de fios. Então eu vou tirando uma linha, depois vou tirando outra, para eu conseguir ver o desenho e deixar o mais harmonioso, sem afinar as sobrancelhas dele, mas mostrar que ele cuida das sobrancelhas. Quem não tem a prática de fazer sobrancelhas, nunca pegou numa pinça, não tente fazer sobrancelhas à mão livre, tá? Porque não vai dar certo. Ó, se vocês perceberem, eu já tirei 3 camadas de fios e ela já começa a dar um formato já diferente. Ela já tá quase na mesma espessura aqui do início das sobrancelhas dele. Final de sobrancelhas masculina, quem não viu, tem um vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima. Tem um vídeo falando sobre como fazer a sobrancelha, as diferenças de sobrancelhas masculinas e femininas. E como que é feito. Nesse vídeo eu falo sobre as sobrancelhas masculinas que não podem deixar finas no final,
aqui na pontinha das sobrancelhas, porque senão fica um aspecto de sobrancelha feminina, ela fica muito desenhada. Embora tem alguns homens que pedem para as sobrancelhas ficarem assim. Não sei se vocês perceberam que eu troquei a pinça, porque agora eu estou já começando a desenhar as sobrancelhas, sem deixar o aspecto afeminado, né, feminino nas sobrancelhas, mas já tô começando a desenhar. Então, eu uso a pinça de ponta fina para ela me dar mais precisão na hora de remover o pelo, não tirar mais do que um pelo, tá? Para não afinar a sobrancelha, já que as sobrancelhas dele, como eu falei, tem essa parte aqui mais rala, né, e os pelos mais espaçados. Aqui embaixo eu removo somente o excesso mesmo, não vou mexer porque ela já é mais fina aqui. E aí eu vou ajustando o desenho para deixar o mais natural possível e deixar mostrando que foi feito um design. Homens normalmente são mais sensíveis na hora de remover os pelinhos, tá? Eles reclamam bastante de dor. Então, o legal também é esticar a pele, porque assim eles sentem menos dor. Como eu falei, a sobrancelha dele tem um aspecto mais angular, então ela é mais arredondada aqui no início e ela é bem levantadinha, então tem que tomar cuidado na hora de fazer a parte inferior aqui para não subir demais e deixá-la muito levantada e muito arqueada, né? Aqui, gente, eu só tô tirando mesmo o excesso dos pelos, mas já fazendo um desenho mais natural. Agora eu quero que vocês deem um ponto de atenção aqui nessa parte aqui das sobrancelhas dele. Se vocês notarem, tem ausência de pelo aqui nessa região aqui, ó, tá? Os pelos, os que tem, no vídeo talvez não dê pra ver, mas tem pelos bem clarinhos e bem fininhos. Provavelmente teve a troca do pelo e agora tá nascendo os pelos novos. Se eu tentar remover mais uma linha aqui de pelo, essa sobrancelha ela vai ficar mais angulosa, que nem eu disse, e a gente vai cair no meio da onde tem essa falhinha aqui maior. E aí vai dar um aspecto que tá com uma falha. Isso também a gente vai conseguir corrigir agora, depois no próximo passo que eu vou mostrar pra vocês, que dá sim pra gente usar uma coloração de sobrancelhas em homens, pra deixar as sobrancelhas mais mais escuras, né, com uma tonalidade mais escura e sensação de volume na sobrancelha, sem parecer que ele passou uma rena, pintou as sobrancelhas, algo do tipo, tá? Agora eu vou fazer o outro lado.
Se vocês perceberem desse lado, eu comecei por aqui, pelo início das sobrancelhas, removi alguns pelos que estavam fora do desenho, né, do que eu estou avaliando aqui. E aí, comecei a fazer depois a extração dos pelos por aqui, pelo final. E aí, eu vou vindo por camadas, né, fazendo retirada de linhas, né, que a gente chama de linhas de fios, pra fazer a remoção. Então, até onde que eu vou tirando? Até onde que eu vejo que tem o desenho já pronto, né? As sobrancelhas dele não tinha muito pelo aqui embaixo, nessa região aqui de baixo. Então, eu começo a retirar dessa parte aqui até onde que eu vejo que não tem mais nascimento de fios. E aí, ela vai ficando mais retinha, né? E eu vou vendo mais o desenho dela. Isso, gente, conforme eu falei, não é pra você fazer se você não tem habilidade, sem fazer a caixinha das sobrancelhas, sem fazer o mapeamento, fazer a mão livre, requer muita habilidade e conhecimento também. Gente, aí, o que que acontece? Como ele tem ausência de pelos aqui no final, se vocês notarem aqui nessa parte, ele tem 4 pelinhos que eles estão, parece que meio que separado aqui das sobrancelhas. Esses pelos eu não removo, tá? Vou mostrar pra vocês com um palitinho sobre as medições das sobrancelhas. Abre um pouquinho os olhos, olha aqui pra mim. Isso, olhando pra mim. Se for pela medida das sobrancelhas, a gente poderia remover, porque acaba as sobrancelhas dele aqui aonde tá, esses pelinhos estão fora, tá? Mas por que que eu não vou remover? Não tem problema dele ficar um pouquinho mais alongado, as sobrancelhas dele, até porque ele tem esses espaçamentos aqui entre um pelo e outro. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais longa pra dar a impressão que ela também tem mais volume, tá? Não poderia deixar se fosse muito pra baixo, que senão fica com o olhar caído. Aí, o que que eu avalio depois que eu fiz o design? Eu vou olhar pra ver se as duas sobrancelhas estão na mesma proporção de simetria, se elas estão na mesma medida, se elas estão com a mesma espessura, se precisa ainda remover de um lado. Eu sempre deixo um pouco mais, porque depois eu vou ajustando o design depois que eu finalizo essa primeira parte. Como que eu avalio as sobrancelhas depois que eu finalizei? Eu sempre vou nas costas do cliente, aqui na cabeça do cliente, eu estou atrás do cliente e vou avaliar essas sobrancelhas de cabeça para baixo, né? Pra ver, primeiro se elas estão aqui na mesma altura, aqui, a parte aqui do ponto alto, aqui eu consigo avaliar tudo. Depois eu viro e vejo de frente também. Outra forma de fazer também, pra ver se tá na mesma espessura, é conferir com paquímetro, tá? Então, como que a gente vai conferir? Eu confiro a parte aqui do início, se ela tá na mesma medida. Outra coisa também que tem diferença, como a sobrancelha masculina ela não é muito desenhada, às vezes ela fica quase com a mesma medida, tanto do início quanto aqui do ponto alto. Ela só vai dar uma afinadinha aqui no ponto final, tá? Porque ela tem que ficar o mais natural possível. Isso não é uma regra, mas é o que, conforme os homens vão detalhando na hora da ficha de anamnese,
E na hora da avaliação, que eu vou perguntando como que ele gosta, eu vou identificando o que que ele quer. E aí sim eu vou conseguir extrair o máximo de informação para saber também o gosto dele e adequar do que eu também, da forma com que eu trabalho e dos meus conhecimentos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se ficou alguma dúvida, conta aqui pra mim nos comentários, assim me ajuda a produzir cada vez mais conteúdos que possam ajudar cada vez mais vocês. Até o próximo vídeo. Super beijo e até mais. Tchau, tchau.